Oi gente, tudo bem? Meu nome é Anitta e sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao meu canal Anitta no México. Eu já fiz um vídeo respondendo as perguntas dos seguidores ano passado, mas como tem muita gente nova por aqui, na semana passada eu coloquei lá no meu Instagram uma caixinha de perguntas e aqui tô eu respondendo todas as perguntas que vocês mandaram por lá. Então, já deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque depois da vinheta eu vou responder as perguntas que vocês me fizeram. Eu recebi muitas perguntas parecidas, então eu juntei todas as perguntas que são mais ou menos parecidas para não ficar repetitivo e vou responder elas de uma vez só, beleza? Uma das perguntas que eu mais recebi foi quanto tempo eu tô aqui no México, há quanto tempo eu moro fora do Brasil, com quantos anos eu me mudei pra cá, então vamos lá. Eu tô no México desde outubro de 2018, então eu tô há 1 ano e 8 meses morando aqui, é isso? Sou de humanas, gente, então não sei fazer conta. Outra pergunta que me fizeram bastante foi a minha idade. Gente, não se pergunta a idade pra uma mulher, mas eu vou responder. Eu tenho 39 anos e eu me mudei pra cá quando eu tinha 37 anos. Também perguntaram se o Salem é mexicano. Sim, Salem é 100% mexicano, ele é o único mexicano dessa família. O Cris adotou o Salem em maio de 2018 e eu cheguei em outubro, então quando eu cheguei aqui no México, o Salem já existia. Me perguntaram se eu tenho filhos e se eu pretendo ter mais gatos. Não, eu não tenho filhos. E eu gostaria sim de ter mais gato, mas a gente mora num apartamento que é pequeno. E o Salem, ele tem felve, que é leucemia felina. Então eu só posso ter outro gato que tenha também o mesmo problema. E eles são gatos que demandam mais cuidado, mais tempo junto, tem que ficar perto, tem que ficar monitorando. Então, por enquanto, o único filho que a gente vai ter vai ser o Salem e é com ele que a gente quer ficar até ele nos deixar. E uma pergunta que eu recebi foi a seguinte: fora sua família, o que você sente mais falta no Brasil? Eu fiquei pensando muito nisso e o que eu mais sinto falta é comida e de silêncio, porque apesar do Brasil ser um lugar barulhento, nada é como aqui, nada supera. Então, respondendo a pergunta assim, eu sinto muita falta de comida, eu sinto falta de esfirra do Habib's. Aqui não existe esfirra, não tem esfirra como no Brasil, então eu sinto muita falta de comer esfirra e tem que ser do Habib's, porque é ruim, mas era uma delícia, é isso. Vamos lá, próxima pergunta. Por que eu decidi, esse também é um outro lote, tá? Por que eu decidi morar no México? Como foi morar em outro país? Por que você resolveu ir para o México? Quando surgiu o desejo de morar no México? Enfim, eu juntei tudo e eu vou responder. Não surgiu um desejo de morar no México. O México apareceu nas nossas vidas. Eu não acordei um dia e falei, ai, nossa, acordei hoje com desejo de morar no México. Não. A gente tem desejo de morar onde? Estados Unidos, Europa, não no México. O Cris, ele recebeu uma proposta de trabalho e ele veio pra cá antes e eu vim pra cá quase 3 anos depois. Me perguntaram também se eu prefiro morar aqui no México ou no Brasil e se eu pretendo um dia voltar pro Brasil, se eu tenho vontade de voltar pro Brasil. Entre o México e o Brasil, hoje eu prefiro o México por uma única questão. É um país que tá mais seguro para se viver, com uma economia mais segura, então sim, hoje eu prefiro o México. Apesar de todos os problemas, eu ainda prefiro o México. Se eu pretendo voltar para o Brasil, a minha família está no Brasil e a minha casa é meu lar, mas a ideia não é a gente voltar para o Brasil. A ideia é ficar aqui no México e se arrumar algum outro país, a gente tentar mudar de país. Mas para o Brasil não é a ideia voltar por enquanto. Perguntaram também muito como é morar fora, como é morar aqui, se é difícil se adaptar, qual foi a minha maior dificuldade, enfim. Morar fora não é fácil. Você tem que se afastar dos amigos, deixar os amigos, deixar a família, ir para um país que não é a sua língua, que você não conhece ninguém. Mas a adaptação aqui foi sim muito fácil, porque apesar de tudo, o México é muito parecido com o Brasil. A cidade do México é muito parecida com São Paulo. Então não foi difícil eu me adaptar à cidade. Eu tive dificuldade de adaptação com a comida, com a questão da altitude,
com o frio, eu sou muito friorenta e aqui sim faz frio, então a gente não tem o verão que tem em São Paulo, sabe? Que você fica de vestido, regata, camiseta. Agora a gente tá no verão e tá friozinho e tá chovendo. Então não é, a gente não tem esse verãozão, não tem o calor que tem no Brasil. Que mais que eu tive de dificuldade? Eu tinha medo de ser assaltada, medo de acontecer alguma coisa. Eu achava que aqui não era um lugar tão seguro, mas é mais seguro que o Brasil, sim. E é isso. Morar fora tem as suas dificuldades, tem os seus lados bons, tem os lados ruins, mas no modo geral é bom. Eu gosto de morar aqui. Eu gosto de viver aqui no México, eu me adaptei muito, muito bem. Agora eu vou pro bloco de perguntas sobre o terremoto. Então me perguntaram sobre o terremoto que teve aqui, se foi a primeira vez que eu presenciei um terremoto. Eu vou começar por essas e depois eu vou desenvolvendo as perguntas, tá? Na terça-feira passada a gente teve um terremoto de 7,5. Foi um terremoto forte, mas não foi um terremoto que fez tantos estragos assim. Ele não me atingiu, quer dizer, ele atingiu a todo mundo sentiu, todo mundo passou por ele, mas não foi assim uma coisa que, como o terremoto que deu em 2017. Ele fez alguns estragos, mas foram muito poucos comparados com o de 2017. O que acontece? Eu vou tentar explicar de uma maneira bem boba, mas é uma forma fácil de falar, contar pra vocês como é. A gente tem dois tipos de terremoto aqui. Tem os terremotos que chacoalham, e tem os terremotos que vibram. Esse terremoto que a gente teve na terça-feira, ele foi de chacoalhar. Então, eu coloquei no Instagram, se você não me segue lá, umas fotinhos, uns videozinhos. Ele vai chacoalhar. Os prédios chacoalham, você sente ele chacoalhar, mas ele não faz tanto estrago quanto o de vibrar. A gente teve aqui, ano passado, foi de noite, inclusive, um desses de vibrar, que o epicentro foi muito perto daqui e ele foi pequenininho, foi um terremoto de 5, não chegou a 5, porque o alarme de terremoto não soou, mas ele vibrou e ele fez estrago, esse você sente. Esses que são de chacoalhar, sim, são fortes, sim, fazem estrago, mas não com tanta força como foi o de 2017, que foi esse que chacoalhou. Me perguntaram se foi a primeira vez que eu presenciei um terremoto. Não foi. Eu já passei por terremoto. Quando eu cheguei aqui no México, quando eu vim visitar, conhecer a primeira vez o México, eu cheguei 2 dias depois do terremoto de 2017. E eu peguei terremotos menores. Então, eu já tinha sentido, sim. Peguei outros terremotos aqui, não foi o primeiro e não vai ser o último, tá? É complicado, sim, é uma coisa que é complicada, mas que dá pra lidar. Eles têm treinamento, todo começo de ano eles fazem um treinamento para terremoto, eles soam os alarmes da cidade para todo mundo fazer os procedimentos, ver como é que é, então todo mundo é treinado aqui. Sempre que a sirene soa, a gente desce. Dessa vez a gente levou o Salem porque eu não senti, vou ser muito honesta, eu não senti nada. Eu vi depois na rua, quem me acompanha no Instagram viu que eu coloquei o videozinho aqui da rua chacoalhando um vaso. Ele chacoalhava muito, que não é comum aqui porque não tava ventando, mas eu não senti o balanço em si. Muita gente sentiu, mas aqui aonde eu moro, este bairro que eu moro, ele é um pouco mais seguro. Você sente, mas não sente com tanta força como em outros bairros. O Cris disse que sentiu mais quando ele estava na escada. O que aconteceu? A gente colocou o Salem na bolsa, o Cris desceu e eu fui pegar as coisas para poder descer, que a gente tem que descer com passaporte, tem que descer com celular, carregador, porque a gente não sabe se vai acontecer alguma coisa realmente com o prédio, a gente vai poder voltar. Então eu peguei o que eu chamo de bolsinha do terremoto. Eu tenho um vídeo sobre terremoto que eu vou deixar linkado aqui, ou aqui, em algum lugar, porque eu nunca sei onde é. E eu peguei as coisas e desci depois. Ele disse que sentiu a escada balançar, a escada de emergência. Eu não senti nada. O que eu senti depois que passou foi enjoo e tontura o dia inteiro. Parecia que eu tava com uma crise de labirintite. Então, pra mim, são esses os reflexos. Sempre que tem terremoto aqui, eu tenho a mesma sensação. Me dá enjoo, me dá tontura, parece que eu tô com crise de labirintite. Isso é normal, tá? É isso que normalmente acontece.
Mas eu não senti nada balançar, eu não fiquei com medo, eu já tô, acho que mais... É horrível falar isso, mas você tá acostumado com isso. No final das contas, eu acho que uma vez só foi nesse terremoto que teve que chacoalhou assim. Esse sim, eu fiquei apavorada, depois que passou eu chorei horrores, porque eu fiquei com medo, mas depois disso tiveram outros e eu já não sofro tanto como eu sofria. Eu só fico mal, olho, volto. Quando a gente volta de qualquer terremoto, você tem que olhar para ver se não tem rachadura dentro do teu apartamento, para ver se tá tudo seguro. E a gente mora no 4º andar, então dá tempo de descer. Mas tem um tempo que você precisa para descer e se você mora em lugares mais altos, você tem que ficar na sua casa, tá? Me perguntaram quais são os bairros aqui da Cidade do México que eu considero mais seguro quando tem terremoto. E se eu gosto de morar aqui, mesmo tendo terremoto, e se eu tenho medo deles. Bom, eu já disse que medo já não tenho tanto. Tenho, né? Porque você sempre vai ficar com medo, é um negócio que não é habitual pra gente. Bairros aqui na Cidade do México que eu considero mais seguro. Eu acho que não tem um bairro assim, nossa, que é muito seguro. O que eu moro, que é em Anáhuac, ele é um pouco mais seguro. Quando teve o terremoto de 2017, meu marido já morava aqui nesse bairro, inclusive nesse prédio que a gente mora, em outro apartamento, e não aconteceu absolutamente nada aqui. Mas quando eu digo absolutamente nada, é absolutamente nada mesmo. A única coisa que faltou foi gás e luz por um tempo, mas depois voltou. Tirando isso, nada. Então a gente optou por continuar aqui, porque a gente sabe que aqui é seguro. Mas bairros como Roma, como Condessa, Zona Rosa, eles são mais... quando tem terremoto, eles sentem mais. Então a gente quer mudar daqui, mas a gente quer ficar nesse pedaço, que é onde a gente mora, que a gente sabe que é seguro, tá? Mas não tem jeito. Terremoto, quando tem, vai pegar tudo e todo mundo vai sentir. Você tem que estar em lugares que chacoalham menos ou chacoalham mais. Outra pergunta que me fizeram bastante é sobre o meu lugar favorito aqui e por quê. O lugar que eu mais gosto aqui é o Chapultepec, é o Parque do Chapultepec, porque lá tem um monte de coisa pra fazer. Primeiro que é um parque que tem 2 seções, então ele é gigante e ele tem, assim, de tudo. E você tá no meio da natureza e é um dos lugares mais bonitos aqui da Cidade do México. E no Chapultepec, o lugar que eu mais gosto é o castelo. Eu sou apaixonada por aquele castelo. Eu já fui nele umas 500 vezes e eu continuo indo umas 500 mil vezes, nem que seja pra subir e ficar olhando a vista. Me perguntaram também quando os pontos turísticos vão reabrir. Não tem uma previsão ainda, não tem data, porque a gente tava no farol laranja e a gente voltou pro farol roxo, porque o nível de contágio aumentou bastante desde que eles começaram a reabrir. Então, por enquanto, continua tudo fechado. Outra pergunta que me fizeram é o que eu mais gosto da minha cidade e que lugar é indispensável visitar. Olha... lugares indispensáveis para visitar. O que eu mais gosto, eu já falei, é o Chapultepec, e aquele sim, é indispensável visitar. Mas tem muitos lugares que você tem que visitar se você vier. Você tem que conhecer Coyoacán, que é um lugar maravilhoso. Tem que ir na Casa da Frida, não tem jeito, é muito legal, tem que conhecer. Tem o Castelo de Chapultepec, que eu já falei. Tem as pirâmides, fazer o passeio de balão é maravilhoso e eu super recomendo. Tudo que eu tô falando aqui eu já deixei vídeo, tá? É só procurar, porque eu não sei se eu vou conseguir deixar linkado todos esses, mas o que eu conseguir eu deixo linkado nos cards. Você tem muitas coisas legais pra fazer aqui. Tem muito museu, é uma cidade com muito museu, é uma cidade com uma cultura muito rica, então tem coisas muito legais. Um lugar que é indispensável visitar, Museu Somaia. É um lugar incrível. Sim, eu gosto de museu, gente, deu pra ver, né? É um lugar incrível. Museu do Trotsky, Museu da Frida, Museu Somaia, Castelo de Chapultepec, pirâmides, isso assim é obrigatório conhecer. Outras perguntas que fizeram, que também é muito parecida, é sobre a questão de comida e de pimenta. Me perguntaram se é verdade que os mexicanos comem muita pimenta. Sim, eles comem pimenta em tudo. E quando eu digo pimenta em tudo, inclui pimenta no doce, pimenta na fruta, pimenta em qualquer lugar, tá? Tem pimenta em tudo que é lugar. E não dá pra acompanhar. Pra eles a pimenta é fraca, pra gente a pimenta é muito forte.
Quando um mexicano diz pra você que a comida não pica, ela é picante. E quando ele fala que pica muito, não tem condições de comer. Não tem. É bem complicado. E isso é uma coisa, assim, que pra mim foi um problema de adaptação. E é um problema, porque eu tenho um problema de pele. E a pimenta é um dos ativadores desse problema de pele. Então eu tenho que comer muito pouca pimenta. Se eu como coisas com muita pimenta, minha pele fica horrível, eu passo mal, não dá certo. Perguntaram qual é a minha comida mexicana preferida. Eu tenho 3 comidas mexicanas que eu gosto, mas eu vou colocar na ordem, mas a preferida de todas, a que tá assim no topo da lista, é que eu fico felizaça quando começa a vender, é o pão de morto. Eu sou apaixonada por esse pão. É uma coisa que não tem no Brasil, não tem nada que seja parecido, e eles começam a vender agora, na metade do ano, e vai até o Dia dos Mortos. Então, pão de morto pra mim é a melhor comida. Aí depois vem pozole, que é uma sopa deles, que é muito boa. E depois o chilaquiles, que eu amo, e também já fiz receita aqui no canal. Que não deixar de comer quando for visitar o México. Não deixe de comer chilaquiles, não deixe de comer pozole, não deixe de comer os tacos daqui, que são muito diferentes dos tacos que a gente come do Brasil. Mas evitem, pelo amor de Deus, comer na rua. Quem vier pra cá, quiser provar qualquer comida mexicana, prove, mas prove em restaurantes bons, não prove na rua, porque comida de rua é um problema. Existe uma maldição que chama maldição de Montezuma, que é uma bactéria que tem na água, e então é perigoso e você pode passar mal. O brasileiro não tem anticorpos dessa bactéria, você vai estragar sua viagem porque você vai precisar ir pro hospital para tomar antibiótico. Me perguntaram também sobre a questão de novela mexicana. Então perguntaram se eu assisto novela mexicana. Não assisto nada de novela mexicana. Eu confesso que eu não gosto. Eu tentei ver algumas, mas eu acho um drama tão grande e não rola. Me perguntaram se eu já visitei a Televisa. Não, gente, não dá pra visitar a Televisa. Não existe um passeio que você vá, faça pra conhecer a Televisa. Não tem isso, tá? Então, já tiro a ideia de vocês da cabeça de vamos passear na Televisa, ver os lugares onde é gravado. Não tem isso. Eu acho que nem no Brasil tem isso. Não acho que tenha na Globo também. Me perguntaram também sobre a questão do espanhol. Se é difícil aprender espanhol e como eu aprendi espanhol. Se foi rápido, se demorou. É difícil aprender o espanhol? Não. Porque é uma língua que é muito parecida com a nossa. Tirando... tem algumas palavras que não são, mas sei lá, 80% das palavras são parecidas com o português. Mas o que muda é a questão do acento, né? Da forma que você vai pronunciar. Eu aprendi o espanhol da forma mais correta. O Cris aprendeu trabalhando. Eu fui pra escola, eu estudei, então... E meu espanhol não é bom, tá? Não é, nossa, seu espanhol é maravilhoso, não. O espanhol melhorou muito, praticando ele melhorou muito, mas tem muitas coisas que ainda você tem dificuldade. Eles têm uma quantidade enorme de tempos verbais, uma quantidade enorme de conjugações verbais. Você se adapta, você aprende e se vira. Me perguntaram se eu tenho certificado de proficiência em espanhol. Sim, eu tenho. Na escola que eu estudei espanhol no CEP, toda vez que você acaba um módulo, eles fazem um certificado que é válido para o mundo todo. Então, eu estou já no nível avançado, tenho meu certificado. E me perguntaram se eu vim pra cá sem saber nada de espanhol. Não falava nada. Nada. Não sabia nem o básico. Eu fiz umas aulas de espanhol antes de vir pra cá, mas assim... não foi, nossa, aprendi muita coisa, não. Eu realmente comecei a aprender o espanhol quando eu fui pra escola. Quando eu fui, todo dia tinha aula, convivia, aí sim eu aprendi direito. Nem com professor particular não funcionou. Pra mim, professor particular não resolve. Eu gosto de estar na escola com coleguinhas, com o professor, porque aí eu tenho dúvida, já tiro. E o bom é que na escola que eu estudava, quando eu comecei, não tinham brasileiros na sala. Então foi bom porque tinham pessoas de vários países e a gente só tinha o espanhol para falar, não tinha outra língua, porque não podia falar inglês, ninguém falava português, então você era obrigado a falar o espanhol. Me perguntaram se eu ainda me enrolo quando eu falo espanhol ou é de boa.
Não, gente, eu me enrolo. Eu tô falando, de repente, eu solto assim uma palavra em português, você esquece, você fala um portunhol. Isso acontece e não é só comigo, acho que com todo mundo que mora aqui. Porque a gente convive com... Normalmente, as pessoas que vêm pra cá são brasileiros casados com outros brasileiros que são transferidos ou que vêm a trabalho. Então, você fala na sua casa o português. E aí você fala o espanhol durante o dia. Eu não trabalho, eu fico em casa e o que eu falo de espanhol é na rua. Então, sim, às vezes eu me confundo. Mas a grande vantagem é, o mexicano gosta de brasileiro. Então, eles vão perguntar pra você, de onde você é? Aí você fala, sou do Brasil. Então, eles já se esforçam pra te entender. Isso é uma grande vantagem, graças a Deus tem essa vantagem. Gente, pro vídeo não ficar gigantesco, eu vou parar por aqui e na semana que vem eu trago o restante das perguntas. Eu espero terminar de responder tudo no próximo vídeo, certo? E aí, vocês gostaram dessa primeira parte do vídeo? Deixa aqui embaixo nos comentários que eu quero saber. Me diz aí o que você achou mais interessante dessas respostas. E já sabe, se você gostou desse vídeo, já deixa seu like, compartilha com os amigos para ajudar o canal a crescer e se você é novo por aqui ou caiu de paraquedas nesse canal, já se inscreve e ativa o sininho para receber as notificações de vídeos novos. Toda quinta-feira, às 5 horas da tarde, tem vídeo novinho para vocês. E me segue no Instagram, esse aqui, porque lá eu posto conteúdo que nem sempre está aqui no canal e mostro um pouco mais do meu dia a dia lá nos stories. Se você quer saber mais da minha vida, já corre lá e me segue. Por hoje é isso, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!